Eu estou com o casal Daniela Esteban e Ricardo Esteban, proprietários do Instituto Paulista da Mulher. A doutora Daniela Esteban, médica, ginecologista e obstetra, formada na Faculdade de Medicina de Catanduva, fez residência médica na Vila Nova Cachoeirinha e coincidentemente conheceu o doutor Ricardo lá. Isso. E desde então estão juntos. Ela é oncologista e mastologista pelo Pérola Bay. Então, o doutor Ricardo Esteban é formado pela Unisa, eu me formei na USEC, que depois virou Unisa, né? É verdade. Fez residência médica na maternidade Vila Nova Cachoeirinha, pós-graduação em patologia do trato genital inferior na Unifesp e pós-graduação em reprodução humana, por onde? Isso aí, por vocês. Por vocês é verdade, né? No Instituto de Ciências e Saúde. Isso aí. Muito bem, vamos lá. Assim, aí... Faz tempo, né, que a gente se conhece. Então. Uns 15 anos. Acho que mais, né? Mais, filho, mais. Mas é isso aí. Bom, vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho sobre preservação da fertilidade, oncologia, como lidar com paciente oncológico, como lidar com um paciente que tem problemas de engravidar. Enfim, aí nós vamos bater um papo. E a primeira pergunta vai assim, no consultório, vocês atendem desde adolescentes até mulheres. Como é que é a abordagem, óbvio, para tratar da saúde da mulher e da saúde reprodutiva dessas meninas e dessas mulheres? Então, eu, assim, na minha experiência, o que eu vejo hoje na reprodução, o que a gente tem, que talvez uma das principais causas de infertilidade hoje é a idade, né? Os casais, infelizmente, estão demorando muito para pensar em engravidar. Acho que a vida está fazendo isso, né? E eu acho que vale para a gente começar a pegar essas mulheres numa fase mais jovem e começar a falar sobre congelar óvulos. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar e eu acho que talvez a preservação da fertilidade, o congelamento de óvulos seja uma das coisas mais importantes que apareceu. Porque hoje dá a oportunidade dessa mulher que ou não está pensando em ter filho naquele momento, ou não casou, porque hoje assim, elas sempre falam para mim assim, eu falo, você não vai ter filho? Ela fala assim, doutor, tá difícil de arrumar um pai, tá complicado, ninguém quer saber de nada, tal. Então, eu acho que essa abordagem da gente dar a essa mulher a esperança de, no futuro, conseguir congelar o óvulo, para que você tenha um óvulo mais jovem, né? Caso você tenha alguma dificuldade mais para frente, então eu acho que isso a gente sempre está falando. A minha data a começar a falar é a partir dos 30. Se não tem filho, eu começo a falar. E as minhas pacientes sabem, porque eu sou chato. Toda vez que ela vai, eu falo assim, aí, vamos congelar, você vai engravidar, o que a gente vai fazer, né? Então eu acho que a gente precisa orientar muito essas mulheres hoje em dia. Então isso já é uma rotina na consulta de vocês, não só na parte ginecológica, mas já entrando na vida reprodutiva dessas meninas e mulheres. Como a gente acompanha, às vezes, uma paciente muitos anos, né? A gente acompanha ela desde os 17 anos até às vezes fazer o parto, ou depois de 2, 3 filhos já. Então a gente, como acho que ginecologista, eu acho que não custa parar um pouquinho na consulta de uma mulher depois dos 30 e perguntar para ela se ela tem um desejo de ser mãe, né? E se ela não tem parceiro naquele momento, ou se ela quer adiar a gestação para um futuro, depois dos 37, 38 anos, você perder um pouco de tempo na consulta, não é perder tempo, mas você conseguir dar uma atenção para essa mulher e orientar ela a possibilidade de congelar óvulo, Felipe. Porque a gente vê muito hoje, que às vezes eu pego pacientes que chegam para mim com 40 anos... Oi, doutora, minha primeira consulta, tudo bem? Conversamos. Então, agora eu resolvi que eu quero engravidar. Então, assim, eu fico com um pouco de, assim... Você fica assim, falando, mas será que ninguém orientou essa paciente antes? Que tudo bem, ela pode engravidar com 40 anos espontaneamente. Eu tenho pacientes com pré-natal hoje que engravidaram espontaneamente. Mas qual é a incidência disso? É baixa. As dificuldades, né? Então, você tem vários fatores aí que são complicados. Então, a gente não pode deixar essa paciente acreditar que é fácil engravidar. Olha, agora eu resolvi com 40 anos que eu vou engravidar. E a gente que trabalha com reprodução, que é o meu caso e o seu, especificamente, a gente sabe que um óvulo de 30 anos é muito mais capaz de gerar uma gestação do que um óvulo de 40 anos. Com certeza. Ele vai envelhecendo junto com a mulher e aí você tem aumento nas incidências de aneuploidia, uma série de outras coisas. Então, eu acho que você explicar isso à paciente, que na verdade, que você nasce com uma quantidade de óvulos, vai perder todo mês.
E quando você chegar aos 40 anos, na grande maioria, a concentração que você vai ter, em média, vai ser 5% da quantidade que você tinha. E a gente sabe que o final dessa reserva ovariana, a qualidade dos óvulos já não é tão boa. E assim, eu sempre falo que assim, quando a gente fala em qualidade, todo mundo pensa, é por causa de uma formação, não é só isso, né? A qualidade do óvulo, a gente fala muito em relação a gerar uma gestação, né? Em que as taxas de gravidez tendem a despencar, não só por fator da idade, mas pela falha de implantação, uma série de outras coisas. Eu acho que é importante a paciente saber que, assim, que o óvulo dela de 30 anos, ele é muito melhor do ponto de vista de gerar uma gestação do que um óvulo de 40. Isso não quer dizer que ela não possa engravidar aos 40, até porque a gente não sabe, né? Como é que a gente vai prever que daqui a 10 anos ela vai conseguir engravidar naturalmente? As pacientes que congelam óvulos, que a gente faz o congelamento, que vão lá reservam, eu sempre falo para elas, eu falo assim, olha, se daqui a 5, 6 anos você resolver engravidar, você vai primeiro tentar engravidar. Caso você tenha alguma dificuldade, aí nós vamos recorrer àquilo que você guardou lá, né? Que é a poupancinha da fertilidade. Exatamente. Então, na verdade, o que talvez vá te dar é uma certa tranquilidade, né? Para no futuro você conseguir, eventualmente, engravidar. Talvez até o psicológico do paciente vai funcionar melhor, porque ele vai ficar mais tranquilo, mais leve, sabe que tem lá essa poupança guardada caso tenha alguma dificuldade. Pergunta obstétrica, após os 40 anos, aumenta o risco na gestação de ter algum problema? Ou... De patologias? Sim. Depende de como a paciente está com 40 anos, né? Então você tem que pensar, ela pratica atividade física, ela tem doenças crônicas como hipertensão, diabetes, como é a alimentação dessa paciente. Então assim, acho que é perfeitamente uma paciente saudável, que tem hábitos de vida saudável, essa paciente ter uma gestação tranquila, mesmo com 40 anos. Então não tem um alto risco? Você tem um aumento em relação às cromossomopatias, né? Mas, por exemplo, ela vai engravidar com óvulos de 25, 30 anos, 32, 33 anos. Você vê, a gente já elimina esse primeiro pedaço, né? Então, assim, as alterações cromossômicas vão cair bastante, né? Então, os riscos vão ser bem menores. Do ponto de vista clínico, que é o que a Dani está falando, eu acho que aí é isso. Claro que aumenta a chance de você ter hipertensão, diabetes, porque a gente envelhece. Problemas vasculares, né? A gestação é uma sobrecarga, né? Então, claro que uma mulher de 30 anos, em termos de ponto físico, está normalmente melhor do que uma de 40. Mas hoje a gente fala que os 40 são os antigos 30, né? Por uma questão de qualidade de vida. Era isso que eu ia falar. Então, hoje melhorou esse processo. Então, as mulheres estão se cuidando mais. Então, a gente vê menos problemas, mas assim, com certeza, uma gestação aos 40, você tem que tomar alguns cuidados com o paciente e orientá-la, entendeu? Claro, ela tem mais risco de hipertensão, ela tem mais risco de desenvolver diabetes, então algumas coisas elas aumentam com a idade. Agora, foi o que a Dani falou, se ela estiver bem fisicamente, se cuidando, fazendo atividade física, uma boa alimentação, tudo isso ajuda demais a que você passe a gestação sem nenhum problema, né? E uma outra coisa, assim, voltando assim, a gente estava falando um pouquinho de gestação e idade, agora vamos falar um pouquinho da incidência de câncer de mama nas mulheres. Cada vez mais pacientes jovens estão sendo acometidas ou é uma impressão? Eu acho, Felipe, que assim, o câncer de mama hoje, o que acontece? A gente tem alguns fatores de risco ligado ao câncer, né? Existe o câncer de mama genético hereditário, que são 5 a 10% só deles. Então, esse câncer de mama, ele está mais ligado, em geral, em mulheres mais jovens, tá? Do que o câncer que é o resto, aleatório. Então, você vai perguntar, e o resto? Por que acontece? Primeiro que hoje a gente vive mais, né? Então, nossas células envelhecem. Então, o câncer pode aparecer no decorrer da idade muito mais do que uma paciente jovem. Então, você soma fatores de risco. Então, alimentação, alimentos muito industrializados, hábitos de vida, sedentarismo, obesidade, né? A paciente obesa sintetiza o hormônio periférico. Então, é uma paciente que naturalmente é exposta mais a estrogênio ao longo da vida. Mas eu acho que a gente tem, assim, essa fatoridade em relação aos cânceres em gerais, ele está diminuindo mesmo, né? A gente tem visto pacientes mais jovens acometidas não só pelo câncer de mama,
como por outros tumores. Isso tem acontecido mais. Eu não vou lembrar dados agora, mas saiu uma pesquisa recentemente, acho que no final da semana passada, falando sobre isso, né? Que tem caído um pouco a idade. E vai muito através de hábito, né? Porque assim, alguns hábitos, apesar de as pessoas estarem vivendo mais, alguns hábitos estão comprometendo a saúde, né? Cigarros eletrônicos, álcool. Essas coisas têm excesso de álcool, né? Alimentação errada. Isso tem caído, estresse. Né? Então tem vários fatores aí, né? E aí, como é que vocês abordam essa paciente que recebeu um diagnóstico que já é o fim do mundo para essa mulher? Aí você ainda vai abordar a preservação da fertilidade e a perspectiva dela lá na frente, depois que fazer todo o tratamento, poder engravidar e ser mãe. E isso é uma conversa que não deve ser muito simples nem muito fácil. Na realidade, quando você dá um diagnóstico de câncer de mama, não é uma coisa fácil, nem pra gente, que a gente não é um diagnóstico que a gente fala, ai, que delícia, né? A gente quer dar notícias boas, mas a gente trabalha com isso e a gente tem que saber lidar com isso. Então, quando você pega uma paciente com diagnóstico com câncer de mama, primeiro de tudo, você vai ver a idade dessa paciente. Ela já tem filhos, ela não tem filhos, ela tem uma idade que dá para ela ter filhos ainda. Então, assim, a paciente em si, a maioria das vezes, ela não é nenhuma coisa que ela pensa que ela quer ficar bem. E o que ela precisa fazer para ficar bem? Então, o objetivo dela é tratar aquele problema que ela está naquele momento. A cura, né? A cura. Como vai tratar, como vai fazer o tratamento, se vai operar, se vai fazer químio, o que precisa ser feito. E assim, é uma paciente que está extremamente, emocionalmente debilitada, preocupada e abalada, porque a mama para a mulher, né, do ponto de vista feminino, é um órgão muito importante. Então hoje, apesar da gente fazer diagnóstico, graças a Deus, de tumores muito iniciais, fazer cirurgias reconstrutoras já no mesmo tempo da cirurgia, então isso já ajuda muito, mas é uma paciente que ela quer a cura, ela quer eliminar o câncer. Então a gente tende e na cabeça dela, às vezes, ela não está pensando em da fertilidade dela no futuro, de congelar óvulo. Então, assim, é um pouco também da gente parar e orientar. Você vai pegar uma paciente de 30 anos que está com câncer de mama e você ter um tempinho no meio desse turbilhão de emoção que ela tá, você falar para ela e falar desse desejo dela em relação a ter bebê. Assim, do ponto de vista, pelo menos da experiência que a gente tem na clínica, as pacientes que congelam óvulos e estão fazendo tratamento no meio do caminho, elas enfrentam, acho que de uma maneira muito mais positiva do que as pacientes que vêm depois do tratamento e aí tem que recorrer a uma ovodoação. Então, o que a gente fala, vai atrasar o tratamento dela, ela parar nesse início e fazer o congelamento de óvulos? Nem um pouco. Enquanto ela está realizando os exames dela para operar, exames de estadiamento, ela está congelando o óvulo dela. E insegurança, né? Insegurança. Tranquilo. Insegurança. Então, isso aí, eu acho que é super importante a gente abordar. Toda paciente jovem que não tem filhos, que eu atendo, que está com câncer de mama, eu vou oferecer para ela isso. A decisão é dela. Mas ela vai saber que existe essa possibilidade. É simples, não vai atrasar o tratamento dela. E tem toda a possibilidade depois dela acabar o tratamento, ela ficar bem, ela tá curada. Em geral, a gente pede 2 anos depois do tratamento ser encerrado. Se ela estiver bem, ela tem uma gravidez. E essa gravidez é segura também? Segura. Sim. Segura. Ela vai engravidar, ela vai ter uma gravidez, uma gestação normal, ela vai amamentar. E uma coisa que sempre perguntam, um estímulo, a indução da ovulação no meio do percurso, não tranquilo? Não nada, sim, as pesquisas mostram que não afeta em nada o tratamento, o pós-tratamento, não muda nada em relação à doença, nenhum problema. Só alguns cuidados se o câncer for hormônio dependente, nem isso. É um pulso, é muito rápido, né? O estímulo que a gente faz, 9 dias, não altera não vai mudar a doença, não muda nada o prognóstico, nada, muito tranquilo. E a gente está falando do câncer de mama, né? Outro dia eu peguei uma paciente e é um caso legal porque ela veio com um câncer de tireoide, jovem, né?
Que também é uma incidência muito alta. Sim, na mulher, é altíssimo. E em homens também, que a gente congelou o sêmen de um monte de gente com câncer de tireoide. E é engraçado que ela veio super abalada porque ela estava se preparando para engravidar. E o médico que estava acompanhando, o cirurgião, falou para ela assim, olha, não tem problema, engravida, pode engravidar, tem seu filho, amamenta, depois a gente opera o câncer da tireoide. Porque ele é muito pouco agressivo, né? Então assim, não teria problema, né, do ponto de vista oncológico. Mas é um negócio difícil, né? Você sabe que tem um tumor, sabe que tem um câncer, e você vai esperar 2 anos para tratar? É muito difícil, né? E quando ela me procurou, eu falei assim, olha, eu tenho uma solução. Falei assim, porque ela falou assim, será que eu vou conseguir engravidar depois? Vou fazer iodoterapia. Falei assim, não, você vai conseguir engravidar, mas eu tenho uma solução. Congela o óvulo, né? Porque aí você vai ficar tranquila do ponto de vista reprodutivo. Aí você vai, faz a sua cirurgia, faz o seu tratamento. Quando ele te liberar, você volta aqui, a gente vai tentar engravidar. Se você não conseguir, aí nós vamos usar o óvulo que você doou. Assim, parece que a gente abriu a janela com o sol lá atrás, entendeu? Isso é muito legal. Ela estava vendo tudo escuro e assim, uma graça, ela ficou super feliz, chorou. Porque assim, você dá uma oportunidade para ela no meio daquele negócio. Trata o câncer e tem o risco de não engravidar depois, ou tem o filho e espera 2 anos para tratar o câncer. Eu acho que no caso da tireoide, do câncer dessa paciente especificamente, ela estava segura a tratar depois da gestação. Mas é algo que deve afligir muito o paciente, né? Então, assim, quando eu falei do congelamento, nossa, assim, o sorriso dela, o rosto dela, são coisas que na medicina você vai lembrando, né? Então, é muito bacana. E eu lembro também uma paciente que a Dani fizeram diagnósticos jovem de câncer de mama, e essa é uma coisa legal para a gente tratar, você que trata com isso diretamente, que ela veio com o marido, e porque eles me indicaram para fazer o congelamento, e ela falou, doutor, mas não é melhor eu fazer a fertilização e congelar o embrião? E eu falei assim, não, vamos congelar o óvulo. Ela estava com o marido, né? Ele falou assim, ela falou, não, mas assim, não é melhor já faz a fertilização? Eu falei assim, não, congela o óvulo, não congela o embrião. E assim, a explicação é porque o embrião é de 2, né? E a gente sabe que esses tratamentos, eles desgastam muito, são complexos, né? E a gente tem, assim, se você está preservando a fertilidade, faz uma fertilização, a gente sabe que se alguma coisa acontecer no relacionamento, nós podemos deles se separarem no meio do caminho. Exatamente, a gente pode ter problemas, né? Então, sempre, tudo bem, seu casamento está estável, está tudo bem, mas você vai fazer um tratamento oncológico, o ideal é congelar o óvulo, né? Deixa ele lá, o óvulo é seu. Se amanhã estiver tudo bem, só fertilizar, descongela, tá tudo certo, né, Felipe? Sim. O congelamento melhorou muito hoje, né? Uma técnica extremamente eficiente, né? Então, hoje as perdas no descongelamento, elas são também muito pequenas, então exatamente. Isso é uma coisa bem legal. Então congela o óvulo, né? E tudo bem, depois, na hora que você estiver bem, a gente faz a fertilização e fica tudo certo. Né? Ainda continuando falando, né, desse avanço da medicina que é o congelamento de óvulos, pessoas que estão em processo de resignação sexual, que vão fazer mastectomia, isso cada vez mais tem surgido nos consultórios, tem nos procurado também para congelar gametas, enfim. Como é que você vê isso, né, inclusive do aspecto de fazer uma mastectomia numa menina que está em processo de resignação sexual? Na realidade, Felipe, esses casos são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, né? Então, são pacientes que vão ter a transição, o uso dos hormônios com uma equipe, um endócrino, tem a terapia. Então, quando eles estão, essas pacientes procuram já um mastologista, ele já vem depois de um processo todo de uma equipe multidisciplinar, para a gente concluir um tratamento com uma mastectomia, né? Então, tem equipes já que fazem isso, já hospitais que têm toda essa estrutura para acompanhar esses pacientes. Hoje os hospitais estão se preparando para isso, né? Porque existe toda uma mesmo adaptação, dentro dos, né, convênios, existem equipes já que fazem esse segmento multidisciplinar, sim, dos pacientes. Que legal, isso é uma coisa que eu não sabia, que a gente já estava se estruturando. Sim, tem sim.
nesse patamar. Sim. Bacana. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho da fertilidade ao parto, né? Eu tenho um fertileuta, um obstetra, os dois são obstetras. Como é que é a jornada da paciente de vocês, que vai lá procurar vocês no Instituto Paulista da Mulher, faz a primeira consulta, eu quero engravidar, engravidou, e como é que vocês lidam do começo ao fim? Você sabe que assim, a gente joga lá atrás, né? Começa a lembrar, né? Talvez a primeira fertilização que eu fiz foi uma paciente da Dani, né? E a Dani me indicou, eu tinha feito o curso da gente, pós, né? E aí fiz o estímulo, tal, fez a transferência e a gente teve um trigemelar, né? E foi uma gestação dura, cara, dura, porque ela teve uma placenta baixa, né? Sangrou muito a gestação, tal. Mas hoje eles têm já tão grandinhos. Adolescentes, né? Não, 9 anos. Acho que mais. Acho que eles são adolescentes já. Ela teve um sangramento, 3 placentas. Alguma era prévia, né? Então, com certeza, em um momento ela sangrou. E aí ela teve uma internação num domingo à noite. Ela me ligou, falou, eu tô sangrando muito. Eu falei, vai pro hospital. Aí eu liguei, eu tava em casa, acho que com ele, eu falei, aí o Ricardo falou, vamos pro hospital junto, porque... E ela tava assim, tipo, com umas 27 semanas, era bem prematuro, assim, não tinha 7 meses. E a gente chegou junto no hospital. Aí eu parei, esse aqui ia estacionar, ele parou assim na emergência, falou, desce aí. Aí o guarda falou assim pra mim... a paciente que chegou é sua, doutora? Corre que tá muito grave. Corre que tá muito grave. Bom, mas graças a Deus ela internou, a gente conseguiu inibir o parto. Ela ficou, acho que uns 50 dias internada. Fizemos a cesárea com 32 semanas. Os bebês pesaram 1,7 kg mais ou menos cada um, mas estão ótimos. Foi uma vitória. O Gabriel nasceu com 1,5 kg. A gente, eu acho que assim, esses casos de você pegar a paciente, ela te procurar, você começa o acompanhamento, faz o tratamento para engravidar, o paciente engravida, quando a paciente é sua, né, porque às vezes algum colega te manda para fazer a fertilização e lógico, você vai devolver ela grávida para ele, né? Mas aquele que são minhas pacientes, que é o da Dani, que a gente faz o tratamento, a paciente engravida, você segue o pré-natal inteiro, é uma alegria enorme pra gente, né? E a gente fica muito feliz porque a gente sabe que assim, pro paciente, pro casal, é espetacular, né? Porque tinha um problema, uma dificuldade enorme para engravidar, você consegue levar seu filho para casa, demais, tal. Mas para a gente, como profissional, também é muito bacana, né? Você pega aquela paciente com uma dificuldade, faz o tratamento, ela engravida, você acompanha aquele pré-natal inteiro, aí você vê o resultado final, né? Porque é o nosso resultado final, né? É o bebezinho no colo da mãe. Exatamente, entregar o bebê para a mãe, né? Então, a gente que faz isso, às vezes a paciente engravida e a gestação não evolui, né? Não vai para frente. Então, o resultado final de sucesso não é a gravidez, né? O resultado final de sucesso é você entregar o bebê para a mãe, né? Então, isso é uma coisa espetacular. E eu né? também fiz um parto de uma paciente que tinha feito uma mastectomia. Não fui eu que operei ela, tinha um outro colega masto. E ela tinha embrião congelado, ela fez a fertilização e a gente fez o pré-natal e o parto. E é muito legal, né? Porque você vê, a paciente sai de um diagnóstico gravíssimo e que ela ficou bem, ela curou, ela já estava com 2, 3 anos sem doença. E ela tem o direito de ser mãe. É tão bom você dar uma alegria para uma paciente dessa, você vê ela sendo mãe. Por que ela teve câncer que ela não pode ser mãe? Entendeu? É a realização. E você fazer um parto, ela amamentar a criança, ter uma gestação super tranquila, entendeu? Então eu acho que é isso, eu acho que surgiu para isso, para a gente dar uma oportunidade, o congelar óvulo, essa preparação da fertilidade mesmo. Você dá o prazer dessa mulher ser mãe, mesmo tendo tido um problema grave, né? Não condenar ela a não ser mãe por causa disso. Eu acho que a gente evoluiu bastante, né? Desde que, até quando eu fiz
após com vocês, tudo, acho que a gente evoluiu bastante nesse sentido, né? Nos últimos 15, 20 anos a medicina evoluiu bastante, o laboratório de reprodução humana evoluiu também muito, e acho que a parte de diagnóstico e de você ter a parte preventiva também, sim. Acho que hoje você tem ferramentas incríveis. E aí vem uma outra pergunta, assim, que eu estava ouvindo um colega médico falando sobre endometriose e quão difícil é bater o martelo no diagnóstico da endometriose. Por que demora tanto tempo para você chegar num diagnóstico, e essas pacientes que têm endometriose profunda, vale a pena congelar óvulo? Assim... Eu acho que é a melhor coisa, né? Endometriose é uma doença difícil mesmo, né? Porque é uma doença inflamatória. E, assim, a gente tem que separar em algumas coisas, porque toda dor pélvica hoje se pensa que é endometriose, né? Então, assim, a gente pega as duas coisas. Tanto aquela paciente que vem com diagnóstico de endometriose, desde a vizinha até o porteiro do prédio, todo mundo fala que é endometriose, e a paciente chega no consultório, você começa a conversar com ela e tal, e assim, as características são muito diferentes, né? A gente às vezes tem que lembrar que o intestino passa muito perto, ali tudo junto, né? Então as coisas se confundem. E aquela paciente que tem uma endometriose severa e que ninguém fez nada, tal, e tá lá correndo, tudo bem. Endometriose é uma doença complexa, porque antigamente a gente operava todo mundo, né? Tinha endometriose, para todo mundo. Cirurgia, sempre cirurgia. Aí as coisas se modificaram. Você quer engravidar? Vamos operar. As coisas modificaram um pouco, porque houve muitas cirurgias que acabaram com a chance de pacientes terem filhos. Eu peguei algumas pacientes que fizeram laparoscopias e não tinha mais óvulo para ir, jovens, né? Porque queimavam os focos ovarianos da endometriose, né? Os endometriomas. Cauterizavam tudo, e assim, quando a paciente falou, quero engravidar, que óvulo? Não tinha mais óvulo, né? A paciente menopausava, parava de menstruar com 30 anos. Quer dizer, essas cirurgias, graças a Deus, hoje a gente não vê mais, né? Então, pacientes com endometriose severa, profunda, o ideal, vai operar, precisa operar, dor intensa, você tem que operar, o ideal é congelar óvulo. E estimula primeiro, faz toda a parte de coleta de óvulos. Sim, porque você nem chega perto desse ovário antes. E depois você vai operar, né? Então esse é o mundo ideal, né? O paciente tem condição, vai operar endometriose, uma endometriose importante, acometimento da cavidade pélvica importante, congela óvulo, deixa lá. Porque a endometriose, como ela é uma doença inflamatória, muitas vezes o ovário está grudado em parede uterina, parede abdominal. E só você tentar soltar ele, você começa a ter lesões do parênquima ovariano, né? Então o ideal, congela óvulo, depois você vai operar. Hoje a gente, assim, a grande maioria dos profissionais é muito mais conservadora, a gente toma muito mais cuidado. A gente que faz infertilidade, então, morre de medo, né? A gente vai tirando o ovário lá, porque a gente sabe o quanto isso impacta na vida da paciente. Então, mas hoje também os profissionais têm tomado muito cuidado, principalmente com essas pacientes que não têm filhos e têm um acometimento ovariano, às vezes da endometriose importante, sabe que não pode ficar queimando tecido a todo momento, que você vai ter um problema lá na frente com essa paciente. Você vai exaurir a reserva ovariana dessa paciente. Exatamente. E qual que é a diferença de adenomiose para endometriose? A adenomiose é a doença endometriótica que acomete o útero. Infiltração do miométrio. Isso. Então esse tecido do endométrio, que é essa camada que está na parte mais interna do útero, que é a que descama na menstruação, ela está penetrando no miométrio, no tecido uterino, né? Então ela causa, quando você faz ultrassom, você vê lá como se fosse pequenos buraquinhos, parece um queijo, né? Pequenos no miométrio, você vai vendo que tem uma infiltração na parede uterina. E são pacientes, às vezes, que elas não têm, você não olha mioma, mas você vê úteros globalmente aumentados, né? Essas pacientes, às vezes, elas têm um sangramento menstrual maior e ela não tem um volume de útero, mesmo que ela não tenha filhos, são úteros já aumentados. Eles são globalmente aumentados e são pacientes que normalmente menstruam em maior quantidade. E elas têm maior dificuldade de engravidar? Sim. Um pouquinho. Na verdade, sim, na infertilidade mesmo, na implantação, né? Porque o problema da endometriose, nesse caso da adenomiose,
ela que é uma doença inflamatória, né? E a gente sabe que as substâncias inflamatórias podem dificultar a implantação do embrião, né? Então, a adenomiose, ela pode ser um fator de infertilidade, pode causar dificuldade, por exemplo, na implantação do embrião. Não só na fertilização, como também quando é normal, né? Quando o embrião desce da sua trompinha lá e é depositado no útero, a adenomiose ela pode afetar devido ao processo inflamatório que ela causa na cavidade uterina. Nos exames adicionais, aqueles add-ons que falam EMA, ERA, Alice, KIR, essas coisas, ajudam no tratamento ou não tem respaldo científico da literatura para ser utilizado? Sabe que, no caso da adenomiose especificamente, acho que não vai trazer grande benefício, né? Eu tinha uma paciente que ela teve muita dificuldade, a gente fez lá na Gênex algumas transferências, ela não engravidou e ela tinha uma adenomiose importante. E se ela me ouvir falando, ela sabe que é ela, né? Então, assim, eu fiz vários testes com ela para fazer a fertilização, para fazer a transferência. E eu bloqueei ela, né? Algumas vezes com o Zoladex, né? Para segurar esse útero, para fazer o preparo do endométrio, fazer o ERA para ver se o endométrio era responsivo. Isso, se era responsivo e se eu poderia fazer a transferência. Isso me ajudou, né? Porque ele se mostrou responsivo, né? Então, mas eu fiz umas 2 vezes o bloqueio dela para tentar achar o endométrio ideal para mim conseguir fazer o ERA. E assim, é um negócio complexo, porque assim, ela tinha que comprar medicação, então esperar até o 20º dia do ciclo, bloquear lá com o Zoladex, esperar 20 dias, começar o estímulo. Então, não é algo tão simples, né? É algo difícil. E ela engravidou. Acho que depois que a gente fez isso, fiz o ERA, aí o ERA deu com o endométrio, era responsível, poderia fazer a transferência assim, a gente fez o processo todo e ela engravidou. Ela é daqueles casos que, assim, às vezes eu olho e falo assim, cara, como é que a gente conseguiu, né? Porque é fantástico, né? Assim, o caso é muito bacana e é esse, né? O filho tá em casa com ela, já tem mais de 1 ano, tá tudo certo, bonitinho, graças a Deus. Já tá entregue. Já entregue. E falando um pouquinho do Ozempic, né? A gente estava falando um pouco de qualidade de vida, de obesidade. Você acha que o Ozempic na perda de peso ajuda a mulher a engravidar? Não ajuda? Olha, assim, a gente sabe que a obesidade é um fator de infertilidade, né? A gente sabe que a obesidade ela bagunça bastante a parte hormonal, né? E isso é um problema, né? O Ozempic hoje é uma febre, né? Se está usando bastante, mas no caso do emagrecimento para tratar a obesidade, ele tem funcionado bastante, né? Então tem muita gente usando o Ozempic. Eu acho que assim, se ele é um aliado na perda de peso, no controle glicêmico, eu acho que assim, ele é um aliado da fertilidade, né? Então, para ovários micropolicísticos? O ovário micropolicístico é uma coisa que a gente precisa entender mais ou menos a origem dele, né? Porque a obesidade gera um padrão de síndrome de ovário policístico, né? Então, muitas vezes quando você trata a obesidade, você consegue resolver o ovário policístico. E com isso o paciente consegue engravidar. Espontaneamente, sem tratamento. Espontaneamente. Então, a obesidade ela é uma patologia que você tem que tratar para que o paciente consiga ter um equilíbrio hormonal, consiga ciclar, ter o seu ciclo menstrual novamente irregular, né? Porque normalmente a obesidade causa uma irregularidade na menstruação, né? Porque fica tudo muito bagunçado a parte hormonal feminina. E o ovário policístico está no meio de tudo isso. Tratando a obesidade, normalmente, você consegue melhorar esse ciclo menstrual e o paciente muitas vezes consegue engravidar. O Ozempic é mais uma maneira de você... É uma ferramenta, então. Isso, de você fazer isso, né? E é difícil convencer a paciente que ela precisa emagrecer antes de engravidar ou durante a gestação? Sim. Como é que vocês manejam a ansiedade do paciente, né? Eu acho sempre difícil mudar hábito. É muito difícil mudar hábito, assim, qualquer hábito. E alimentar é um hábito difícil de mudar. O ideal seria ela mudar hábito antes de gestar. Mas se ela já está gestante, procurar durante a gestação um apoio de uma nutricionista, uma prática de atividade física e
ficar bem regrada em relação à alimentação. Mas a paciente encara isso numa boa? Ela leva isso em consideração? Depende, Felipe. É assim. Depende, né? Em geral, assim, a gente fala o seguinte: o paciente que já faz exercício físico, eu não retiro esse exercício físico no primeiro trimestre, não vou proibir ela de nenhuma maneira, a não ser que ela tenha algum momento da gestação, dor, sangramento, alguma coisa que requer um repouso e suspender essa atividade física, né? Então, a paciente que já faz, a gente já mantém a atividade física dela, desde que orientada por um professor, sabendo fazer os exercícios que não vão dar mais dor para ela, tudo isso. Agora, a paciente, a gente que não faz, o que a gente pede? Em geral, eu peço para esperar o primeiro trimestre, já oriento uma nutricionista e a partir do segundo trimestre começar a fazer algum exercício físico. É uma questão complexa. Mas o que a gente pensa é assim: quando você está grávida, a gestação é um sobrepeso para a parte pélvica, para todo o organismo. Então, você chegar no final de gestação sendo preparada para aquilo, para um aumento de peso, para um bebê que está crescendo. Então, se você pratica exercício físico, se você faz fisioterapia pélvica, você vai ter menos dor no final da gestação. Você vai estar mais disposta no final da gestação, né? Do que uma paciente que está a gestação inteira sem praticar nada. Então, essa paciente, depois de 32 semanas, 34 semanas, é uma paciente que vai ter dificuldades imensas mais para frente, porque ela vai estar cansada, porque ela não vai aguentar baixar para pegar um negócio, ela não vai ter disposição para trabalhar. Então, isso tudo a gente tenta orientar para o bem dela, para lá no final ela não tá morrendo em pé, porque aí não aguenta. Mudar hábito é difícil. Mas assim, a tentante que chega no seu consultório, cheio de vícios a gente vai tentar do dia a dia, né? A gente vai tentar corrigir tudo. A gente vai falar sobre tudo. Mas a paciente tem paciência de esperar 3 meses, 6 meses para engravidar? Para engravidar. Eu acho que assim, a orientação é essa, né? A gente tem que entender que assim, a gente tem que pensar em saúde, né? Porque assim, a gente não está pensando na parte física ou estética, nada, porque isso é uma coisa muito pessoal. Quando a gente fala em tratar a obesidade, a gente está sempre falando em saúde, né? Em tentar melhorar aquele paciente. Como a Dani falou, gestação é uma sobrecarga, né? Então, tudo que você fizer para ajudar o seu organismo a passar por aquele processo de uma boa forma, vai te ajudar. Agora, eu entendo que nem tudo é tão fácil, né? Assim, como médico a gente fala, e eu entendo, o médico fala, parece que é super tranquilo, eu vou para casa, não como mais nada e fica tudo certo. A gente sabe que não é assim, por isso que às vezes ter uma nutricionista, uma boa orientação, ajustar às vezes a alimentação, ela vai te ajudar bastante. Mas o que eu mais uso é o que é? Doutor, eu não como nada, entendeu? E isso é um problema, né? Não, mas tanto que a gestação é uma sobrecarga, que quando eu já tive várias pacientes super magras que fizeram diabetes gestacional. Sim. Então, a gente não está falando em peso, a gente está falando que a gestação, em alguns organismos, é mais sobrecarga ainda. E essas pacientes vão desenvolver uma diabetes. E a gente que faz infertilidade sabe que, assim, obesidade, ovário policístico, os riscos, inclusive para fazer estímulos para a fertilização, eles são mais complexos, né? Você tem que usar mais hormônio, menos hormônio? Porque essas pacientes, elas às vezes respondem de uma forma muito abrupta, né? Fazem hiperestímulos, porque o ovário policístico ele tem mais essa característica, né? Então o hiperestímulo é o grande receio de quem faz fertilização, né? Hoje em dia melhorou, graças a Deus, porque as medicações também melhoraram. Ajudam bastante. Faz tempo que eu não vejo um hiperestímulo. Eu também, graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, a gente sabe que era assim, talvez seja a principal complicação que a gente tenha, né? E graças a Deus que faz muito tempo que a gente não tem, mas que a gente tem que pensar em tudo isso, né? Em ajustar essa paciente para esses tratamentos, para engravidar. Então, essas coisas vão ajudar bastante, né? É que é isso, mudar hábito, ajustar a alimentação, perder peso, são coisas muitas vezes difíceis de você... Ferramentas alternativas como a acupuntura, vocês usam no dia a dia de vocês? Eu uso.
paciente com cefaleia crônica na gestação, né? Eu pego bastante. Eu tenho lançado mão bastante na infertilidade, né? Tenho para acompanhar alguns casais que vão começar a estimular ou que estão fazendo preparo no endométrio, né? Eu acho que ajuda bastante. Acho que terapias alternativas, desde que você conheça a pessoa que vai fazer e seja uma pessoa bem habilitada para isso, eu acho que pode ajudar bastante. Então, eu acho que vale a pena. Protocolo de Paulus você tem utilizado para transferência? Só para transferência? Ou no início do estímulo até a transferência? Tenho usado, talvez não tanto quanto eu gostaria, né? Mas resistência das pacientes? Ou... eu acho que ainda a gente tem um pouco sobre isso, né? Um pouco de resistência, aquela paciente que acha que vai gastar mais. Isso, que mais uma coisa, estão embutindo mais uma coisa no meu tratamento. Mas isso também está mudando, sabe? Eu acho que assim... esses paradigmas, vocês estão conseguindo quebrar eles aos pouquinhos. Eu acho que você buscando um profissional legal, que sabe, que trabalha em conjunto com você, que fala a mesma língua que você, eu acho essas coisas importantes, entendeu? Que vai indicar as coisas com bom senso. Exatamente. Eu acho que é por aí, sabe? Quando você trabalha em equipe, é muito mais, né? Você ter uma equipe que você conhece... Eu acho que é mais fácil. Lançar mão de coisas que possam ajudar o paciente do ponto de vista clínico, do ponto de vista emocional. A gente sabe como um tratamento de infertilidade, principalmente para a mulher, é difícil do ponto de vista emocional, né? As cargas que isso provoca, as ansiedades que isso provoca, né? Você começa a estimular para saber se vai responder. Aí responde, você vai funcionar para saber se o óvulo é bom, se o espermatozoide é bom. É muito sofrido para a mulher. Aí você, né? Porque aí é você que faz, né? Você vai lá e fertiliza, né? Aí você espera lá 5 dias para saber se vai virar um bom blastocisto. São coisas complexas, né? Aí biopsia, precisa saber se é euploide ou aneuploide. Então, você é favorável de biópsia para todos os pacientes ou eu acho que com indicação? Eu acho que para todas não. Eu acho que você tem que avaliar um pouco a idade do casal, né? E o histórico que esse casal traz para você, né? Então, assim, às vezes aqueles casais que às vezes são mais jovens, mas tem histórico de ter feito outros tratamentos sem sucesso, eu acho que vale a pena você biopsiar. Porque às vezes alguma coisa tá atrapalhando ali e aquele casal não sabe, né? Agora, depois de uma certa idade, a gente sempre vai colocar, né? Assim, eu normalmente, depois de 35 anos, eu sempre coloco e falo assim, olha, você quer ou não quer fazer? Acima de 40 anos, acho que todo mundo tem que fazer, né? Acima dos 39, mas enfim. Sim, então, 35 anos, essa data estava de 35 aos 39, que o paciente tem que... É um borderline. Um hiato aí, né, nesse processo. O paciente tem que decidir o que quer fazer. A gente sabe que ainda tem uma barreira que o custo ainda é alto, né? E eu entendo isso, né? Nem todo mundo fica pô, doutor, mas vai ficar muito mais caro, tal. A gente vai colocar ali em termos de porcentagem o que fazer, o que não fazer, e deixa o casal resolver qual a melhor opção para ele, né? Mas, falando um pouquinho de custos, vocês que estão na linha de frente do paciente, o paciente que chega decidido, ele em tese, ele vai buscar o seu sonho não a qualquer custo, mas ele vai fazer um esforço para atingir a meta, que é engravidar, ter o seu filho, parcelar em 290 vezes e fazer o tratamento. Vocês sentem essa dificuldade dentro do consultório quando lidam com o paciente? Em relação ao tratamento de fertilidade? E custos de laboratório, remédio, honorário médico? Eu acho que um pouco de tudo a gente tem, sim, né? Assim, claro que depende da posição econômica de cada um, né? Mas eu acho que a gente tem que levar tudo um pouco em consideração, né? A gente tem que tentar ajustar para aquele paciente, seja desde um tratamento de um processo cirúrgico ao caso da fertilização, você tem que tentar ajustar aquele paciente ao processo, entendeu? Aí você destrincha, oferece e vê o que é melhor, entendeu? Claro que, desde que você concorde com aquilo do ponto de vista clínico, né? Então, assim, você não vai fazer algo que você não concorda, porque
não vou, esse tratamento é muito caro, eu não vou fazer, mas vamos fazer uma alternativa. Não, mas assim, eu acho que você tem que colocar na mesa, expor ao paciente os custos-benefícios de cada. E aí o paciente vai optar e você, da minha parte, respeitar. Por exemplo, outro dia eu respondi no Instagram, vi uma pergunta, tenho 40 e poucos anos, tal, sei o que, queria fazer, não tenho filho, não consigo engravidar, queria fazer uma inseminação. Aí eu falei assim, olha, eu respondi no Instagram assim, falei assim, olha, eu sugeria você fazer, nesse seu caso, uma fertilização, porque você, na sua idade, as chances já não são tão grandes com uma fertilização, acho que uma inseminação talvez não te ajude tanto. Então procura um profissional e converse com ele, para que ele consiga te explicar melhor, tal. E essa paciente passou comigo essa semana, né? Eu respondi, acho que passou uns 20 dias, ela foi lá. E se ela tivesse congelado óvulos, ela não estaria com esse problema. Exatamente. Não estaria com esse problema. E ela foi lá e falou assim, doutor, o senhor lembra que eu fiz essa pergunta pro senhor? Aí eu lembrei, né? Porque eu tinha respondido, eu falei assim, então. Eu falei assim, olha... E ela não tem, coitada, ela não tem dados ainda, até por assim, um hormônio antimileriano, que é uma coisa legal de se fazer para saber a reserva ovariana, né? Que a gente falou tanto de congelamento, eu acho que assim, uma coisa legal de se pedir para uma paciente com 30 anos. Pede um hormônio antimileriano. Aliás, faria o check-up, né? FSH, legal, antimileriano e um ultrassom. Isso aí. Segundo dia de ciclo? Sim. Faz lá, dá uma olhada, entendeu? Porque assim... Aliás, assim, voltando à pergunta, quando indicar um check-up da saúde reprodutiva, a partir dos 30 anos ou pode ser antes? Eu acho que a partir dos 30 anos. Eu tenho feito isso. Eu tenho sugerido fazer hormônio antimileriano a partir dos 30 anos. Eu tenho pego alguns casos de baixa reserva em pacientes jovens, né? E eu tenho sugerido às pacientes com 30 anos, quando eu faço meu pedido, eu falo para elas, vocês não querem fazer um hormônio antimileriano? Elas falam assim, mas o que é isso? Aí eu falo assim, olha, esse exame vai dar uma ideia pra gente da sua reserva ovariana. Então assim, é legal, porque aí você vai saber se você pode esperar um pouco para planejar a sua gestação, se não. Então, eu acho que isso abre um leque bacana para os pacientes, né? Então, eu tenho sugerido a partir dos 30 anos a fazer. Eu falei para você, separar um pouquinho e conversar com essa paciente sobre o desejo dela de ter filhos ou não, né? Então, a partir dos 30 anos, a idade... Eu acho que assim, se você tem um casal, uma paciente que já namora ou tá casada, que já pensa em ter filhos logo, eu não vou estressar aquela paciente em pedir um antimileriano antes dela começar a tentar. Agora, uma paciente que não tem previsão de ter filhos, ela não vai mais porque ele faz fertilização. Mas assim, se eu pego uma paciente solteira, com 32 anos, 33, vai lá, não sei, não tenho namorado, não penso em ter filhos agora, essa paciente, pra mim, tem que fazer antimileriano. A gente que faz infertilidade, a gente pode mudar a cabeça dela, né? Pode fazer. Amor, faz o seguinte, dá o pedidinho separado, escrito assim, hormônio antimileriano, dá pra ela e fala assim, se você quiser fazer, faz, você vai saber a sua reserva. Hoje eu abordo muito paciente por causa de fertilidade. E já é consenso entre porque assim, tirando o fato de vocês serem especialistas em áreas diferentes, mas a ginecologia é a mesma. Existe algum consenso entre os colegas dentro dos congressos em falar, vamos preservar a fertilidade, vamos pensar numa gestação futura com óvulos jovens? Eu acho que é melhor do que era anos atrás, né? Mas não tem eu não sei se tem todo esse... Não, inclusive na oncologia também, né? Que o oncologista quer as coisas para ontem, o fertilizador fala que não dá tempo de fazer e a paciente está no meio do caminho. Como mastro, eu falo, dá tempo. Você tem que dar o direito a essa paciente tentar ser mãe, se ela quiser. Hoje a gente consegue estimular em qualquer momento, né? É melhor você... Mas menstruei faz 7 dias, não tem problema. Melhor a gente começar e tentar coletar alguma coisa do que não fazer nada, né? E hoje a legislação brasileira obriga os planos de saúde a arcarem com os custos do congelamento de óvulos em pacientes oncológicos do começo ao fim do tratamento, ou até conseguir um número razoável de óvulos. É isso aí. Então, assim, não tem porquê mais hoje. Claro que assim, se a pessoa tiver um impedimento de saúde, né? Tá tudo certo, né? Assim, se falar assim, olha, não dá para fazer... No seu caso, tudo bem. Caso grave... A gente entende, lógico, né? Primeiro nós vamos pensar na saúde e na vida do paciente. Mas assim, a paciente tendo condição,
Eu acho que não tem por que não fazer. Eu acho que cabe a nós orientar. Essa paciente tem o direito de saber dessa possibilidade. E pelo menos na Gênix a gente tem um esquema também de atender o paciente da forma mais célere possível e também não ficar dificultando, pondo entraves para o paciente. No Instituto também. Sai da sala dela, já dá 2 passos, cai na minha, a gente já começa a estimular, entendeu? E em poucos dias ela tá lá na Gênix para colher os ombros. Tá bom, vou esperar os pacientes. Uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo. Silêncio. Silêncio. Eu acho que talvez a mensagem seja que hoje a gente tem um arsenal de coisas para ajudar os pacientes, tanto na infertilidade, quanto no acompanhamento ginecológico, na mastologia. Eu acho que a medicina está evoluindo bastante, eu acho que o paciente tem que se cuidar, fazer seus exames de rotina, uma dieta legal, exercício físico. Eu acho que isso vai trazer benefícios enormes para a vida dessa paciente. Falando da mulher, porque é o que a gente cuida, né? A gente cuida da mulher. Eu acho que é importante a gente sempre estar falando sobre essas coisas. E hoje eu acho que a gente trabalha com uma prevenção, né? Então eu acho que a paciente não tem que ter medo de ir ao médico, medo de fazer exames, muito pelo contrário. A gente está aí para fazer diagnóstico precoce de doença, tratar doenças o mais cedo que elas aparecerem, se por acaso elas aparecerem. Né? Então eu acho que sempre manter os seus exames de rotina em dia. De quanto em quanto tempo? Um exame seria o melhor dos mundos? De mamografia? Ginecológicos em geral. Tudo. Eu acho que uma frequência, se a paciente é jovem, não tem nenhum problema de saúde, acho que uma vez por ano é suficiente. Né? Em relação à mamografia, a partir dos 40 anos, essa mulher tem que fazer mamografia anual. Se ela tem histórico de parente de 1º grau com câncer de mama, normalmente a gente inicia de acordo com a idade que o parente de 1º grau teve a doença. Por exemplo, se a paciente ela tem uma mãe com câncer de mama com 35 anos, né, 40 anos, essa paciente vai iniciar a mamografia antes dos 40 anos. O ideal é 10 anos antes, mas não antes dos 30 anos. E pacientes que são de alto risco, paciente que tem histórico familiar, não estou falando em teste genético e nada disso, paciente que tem histórico familiar de câncer de mama próximo, esse paciente já tem 40 anos, a gente sempre eu costumo fazer um segmento mais precoce, então a cada 6 meses essa paciente vai no consultório, eu vou examinar a mama, se ela tem a mama densa, normalmente eu alterno o exame mamográfico com uma ressonância semestral, porque aí num ano ela acaba fazendo mamografia, ultrassom, 6 meses a ressonância. Então a gente tem como fazer diagnóstico de qualquer nódulozinho precoce, né? Então é importante. A base é fazer os exames pelo menos uma vez por ano, né? Se não tem nada, não tem nenhum antecedente, nada, fazer os exames uma vez por ano, eu acho que você vai estar bem coberto, né? Claro, tem as exceções que aí não tem como a gente prever, né? Mas assim, fazendo exames anuais, fazendo seu check-upzinho anual, eu amo a minha profissão, gosto muito do que eu faço, gosto muito de cuidar das mulheres. Uma das coisas que eu fico super contente muitas vezes quando acaba um tratamento, acaba um pré-natal, quando a paciente vai e eu falo por ela assim, agora só ano que vem. Ela fala, doutor, mas vou sentir uma falta do senhor. Então assim, dá uma satisfação muito bacana, né? Eu acho que essa interação médico-paciente é uma coisa assim que não tem preço, né? A gente conhece uma pessoa que não é nada seu e você cria um laço grande, sim, né? E que vai transformando aquilo cada vez mais naquele atendimento. Eu já tenho hoje pacientes que eu fiz o parto que passam comigo no consultório, entendeu? Tenho o primeiro parto que eu fiz na minha vida, na vida privada, né, na vida particular de consultório, que hoje tem 20 ou 21 anos, que passa no consultório comigo, assim, é uma satisfação enorme, né, quer dizer... Você já está indo para a segunda geração. Já, olha, isso aí daqui a pouco para a terceira geração. E assim, é muito gratificante, né, porque é uma resposta muito bacana do que a gente faz, assim, do tratamento que a gente dá.
que é sempre com muito carinho, com muito respeito, ajustando as coisas, tentando fazer o melhor, né? A gente nem sempre consegue o melhor resultado que a gente gostaria, mas assim, nunca por falta de empenho, de esforço, de luta, de amor pelo aquele paciente, né? A gente sabe que a medicina, ela tem, a gente não vai vencer sempre, né? Ela tem os fatos que, infelizmente... não é uma ciência exata. Acometem as pessoas, né? A gente às vezes não tem muitas explicações sobre alguns fatos, mas a gente sempre faz o melhor para aquele paciente. Eu acho que dá o apoio, né? A gente está para ajudar, cuidar e dar apoio quando precisar. E a prevenção. Sim. Então congelem seus óvulos, por favor. Congelem seus óvulos. Gente, eu conversei com a doutora Daniela e com o doutor Ricardo, obrigada, filha, responsáveis pelo Instituto Paulista da Mulher, e foi um prazer estar aqui com vocês. Nosso, viu? O prazer foi nosso, a gente agradece, né? O convite e a parceria, né? O carinho, Felipe, sempre. Muito obrigado, Felipe.